Boa noite! Mais uma live começando! E aqui vai homenagem para minha filha Júlia, tá assistindo aí? O Cialdo já entrou. Bom, Breno? Que tal aí, ó? Estão ouvindo aí? Quem gosta do imperador? Ou do embaixador? Boa noite, bem-vindos. Começando mais uma live DM em Campo da Fertilacqua. Tudo bom, Priscila, meu amor? Tá aqui do lado. Bem-vindos. Tô dando uma cena pra vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite. Onde vocês estão falando, moçada? Hoje a gente vai tirar algumas dúvidas a respeito do motores de resistência. Oi, Júlia, tá me assistindo? Oi, dá oi, papai. Tudo bem? Tá, minha filha tava chorando aqui querendo participar da live. Daqui a pouco o pai vai falar com você. Bem-vindos. Souza Vanilzinho, é isso? Boa noite, fala de Juazeiro da Bahia, na Bahia. Opa! Tudo bom? Consulte Agro aí, eita, a gente tá com moral aí, ó. O Carlos Henrique tá lá em Unai, Minas Gerais. Bem-vindos. Pessoal, eu tô com o computador aqui atrás, então eu vou ficar de vez em quando olhando aqui a tela aqui para responder algumas coisas. O pessoal ajuda a gente a administrar a live aqui, tá bom? Bem-vindos, vamos falar de onde vocês estão vindo aí, tudo bem, Felipe? Conrado lá de Petrolina, Conrado é nosso parceiro aqui, desenvolvimento de mercado também. Davi Castro Alves entrou, de onde você tá falando, Davi? Deixa eu falar de mim, né? David Bueno, trabalho como gerente de desenvolvimento de mercado na Fertilacqua. Fertilacqua é composta por 3 empresas, Aminoagro, Admicron e a Máximos, e a gente atua nesse mercado de especialidades, né, produtos com base de bioestimulantes, aminoácidos. A gente trabalha com condicionadores de solo, é o nosso know-how aí. Hoje a gente vai falar sobre indução de resistência, a gente já falou uma vez, surgiram bastante comentários, alguns a gente não conseguiu responder na live, a gente queria voltar aqui nessa live para responder também. Então, se ficou alguma pergunta, alguma coisa que ficou sem ser respondida na live anterior, onde estava o Geraldo Gomes e o Adelar Schmidt, lá do Sul, por favor, façam as questões de novo, tá bom? E quem quiser aí já fala que a gente vai perguntar ao vivo, tá bom? A gente chama vocês aí para perguntar. Vou esperar mais alguns minutinhos aí, enquanto isso vocês vão curtir o embaixador aí. E a gente volta. Tá bom a música? Vocês querem que troque? O que vocês pensam aí? Vocês estão ouvindo? Primeiro, né, a música. E vocês pararam de falar de onde vocês falam. Ó, eu tô falando de Araras, viu? São Paulo. Tô em casa. Vamos ouvindo. Já falar com o Geraldo. Acho que o Geraldo já tá a postos ali, né, Geraldo? Eu nem vi você entrar. E o Lucialdo já vinha entrar. Bem-vindos, tudo bom? Patrícia, Fabrício Bastos. Não está falando Fabrício? Patrícia, não está falando? Nildo tá aí, firme. Tudo bom? Vamos ouvindo aí. Ih, cara. PC Lopes Júnior, acho que é isso. Franca, São Paulo. Ó, o Geraldo deu ok, tá ali também. Fabrício chegou, Fabrício, tudo bom? Opa, aí ó. Eu não pago o prêmio, viu? Agora deixa eu passar aqui. E eu não posso passar essa música, olha que legal. Manhuaçu. Elton Rizuka já tá aí também. Deixa eu tirar aqui, né, a propaganda da Seara, que elas não estão pagando nada pra mim. Inclusive, Seara, se vocês quiserem aí, tamo aí, viu? Tamo dispostos aí a aceitar patrocínios. Vamos começar? Pessoal, estamos com 4 minutos, acredito que todos estão chegando, vão chegar mais pessoas. Eu vou chamar o nosso querido Lucialdo. Lucialdo, se prepara aí que eu vou te chamar. Agora acabou a propaganda da Seara, mas aí começou a propaganda do Spotify. Vou chamar o Lucialdo. Recife, Pernambuco, Janaúba, Minas. Vamos chegando, moçada. Vou chamar o Lucialdo. Geraldo, já te vi aqui. Achei o Dr. Lucialdo. Já tá aí também. Ó, tem um parente, João Bueno. E aí, doutor Luciano? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Bom demais. Tá falando de onde? Agora tô em Luiz Eduardo Magalhães, aqui na Bahia. Eita, esse lugar aí, hein?
Doutor, se apresenta pra galera, por um favor. O pessoal já acompanha a gente nas suas lives aí, já tá começando a quarta semana que a gente tem feito lá. Eita, tem gente de Indiana nos Estados Unidos. Rapaz, Show de estamos pegando bola. internacional. Obrigado aí, cara, pela presença. Murilo Campos. Olha aí. Rapaz, Lafayette. Lafayette. É assim que fala? Desculpa se eu falei errado, perdão. Vamos lá, então. Se apresenta, por favor. O que você faz, enfim. Meu nome é Lucialdo, sou coordenador de desenvolvimento aqui da região do Mapitobá, né? E trabalho na Fertilaco já tem uns 2 anos já, quase. E formei em agronomia, né? Fiz mestrado na área de fitotecnia, trabalhei muito com a questão de inibidores de berelina, essa parte hormonal. Perfeito. Alguém perguntou aqui, ó, antes de continuar, o Agro Ítalo Arraes perguntou se não será transmitido no YouTube. Não vai ser transmitido paralelo, tá bom? A gente precisa alcançar 1000 inscritos no YouTube, tá? Quem puder ir lá e se inscrever vai ajudar a gente vai conseguir fazer simultâneo a transmissão Instagram e YouTube. Mas assim que terminar essa live aqui, a gente vai subir ela lá pro YouTube. Eu acredito que amanhã de manhã, logo já tá lá no YouTube também disponível, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida ou se vocês quiserem enviar essa live para alguém, tá lá, tá bom? Tem os outros conteúdos, todos os conteúdos que a gente tem produzido, tanto os que a gente faz direto no YouTube, quanto os que a gente faz aqui no Instagram, a gente lança lá no YouTube também. Então, é só chegar lá e acompanhar, tem muita coisa. E não hesitem em perguntar, tá bom? Esse rapaz aqui, ele falou assim, olha, eu não sei nem se eu vou trazer alguma coisa, vou esperar o pessoal perguntar e vou ver o que acontece. Então, ó, ele tá preparado para as perguntas, hein? Vamos ver esse preparo seu todo aí. E para incentivar, para incentivar a galera, vamos começar do começo, né? Vamos lá. O que é indutor de resistência no geral? Indução de resistência, vamos por etapas aí. O que é essa indução de resistência? A indução de resistência, ela é adquirida ou é estimulada quando você trabalha diversas ferramentas e faz com que a planta ela produza determinadas substâncias ou ela ative mecanismos que venham a fazer com que ela trabalhe com a capacidade de defesa para alguns organismos fitopatogênicos. Daí pode ser para bactérias, fungos, vírus. Então você faz com que a planta ela ative o seu mecanismo de defesa interna. Aí existem diversos hormônios que participam desse processo de ativação e diversos, digamos assim, alicitores que vão causar esse processo de ativação, que ela vai aumentar a capacidade de responder frente a um processo de infecção ou de deposição de determinado esporo e daí para frente. Então, a forma dela se defender de uma doença que está por vir, né? Show! Como induzir essa resistência? Que é a pergunta lá depois. Existem inúmeras formas de indução dessa resistência, né? A própria indução pela infecção do patógeno, que a gente chama de resistência sistêmica adquirida, você, pela infecção desse patógeno, pelo dano, pela deposição dele, você consegue realmente ativar isso daí. Tão quanto também por micro-organismos não patogênicos, onde você faz a questão da resistência sistêmica induzida, ou por substâncias também que vão induzir. Aí depende muito do mecanismo e da combinação dessas substâncias que vão fazer com que você desenvolva ou produza internamente na planta fitoalexinas. Essas fitoalexinas daí vão começar o processo de identificação da doença, patógeno, voltar para a produção às vezes de determinados hormônios, como por exemplo ácido salicílico, e daí você tem um processo de induzir ou os mecanismos que fazem com que haja essa indução, né? Não, show de bola. Eu vou até usar aqui, você falou de compostos aí, fitoalexina. A gente, durante o dia, fez uma enquete no stories do Instagram aqui da Fertilaco. E a gente teve essa pergunta aí. Então, eu vou te falar aqui, ó. A gliceolina, capsidiol, risitina, até eu não consigo falar direito isso aqui, e faseolina, são exemplos de... E aí eu vou te dizer como é que ficou a resposta. Até aqui, ó. Aminoácidos precursores eram uma opção. Fitoalexina é precursor de compostos de defesa, né? Que é isso aí. Fitoalexina com efeito tóxico ao micro-organismo era outra resposta. Hormônios indutores de resistência ou compostos formados antes do ataque do patógeno.
E olha só, 40 pessoas, que foi o maior índice de resposta, disse, né, 40 pessoas disseram que é um hormônio indutor de resistência. E aí eu te pergunto, esses compostos aí que eu acabei de citar, que eu acho que eu vou enrolar minha língua se eu falar eles de novo, eles são o quê? Afinal, são Na verdade, hormônios? são fitoalexinas, né? Cada planta ela produz um tipo de fitoalexina. Então, por exemplo, aí você falou, se eu não me engano, capsidiol, né? Então aí está relativo às pimentas, ao gênero capsicum, né? Se eu falei o nome errado, depois vocês me corrigem. Então a gente tem pimenta, pimentões e tal. Então são fitoalexinas produzidas por determinada espécie ou determinado gênero de espécies daí, né? Então você tem, cada planta produz a sua. E elas têm um papel extremamente importante, que é a questão de sinalizar ou ser um dos primeiros agentes aí na identificação dentro do processo, né? De identificação da doença e de respostas e de ativação de determinados mecanismos, né? Eu costumo falar até nos treinamentos, as fitoalexinas, a grosso modo, sendo bem grosseiro, né? Elas são como se fosse aquele batedor do exército, né? Então ele vai até a frente inimiga, conta quantos soldados tem, quantos inimigos tem, volta para o seu centro de comando e daí normalmente a gente trabalha aí ácido salicílico, ácido jasmônicos, que seria o comandante e ele diz quais proteínas relativas a patógenos devem ser produzidas ou a quantidade de infantaria que deve ir para aquela frente de ataque para daí você conseguir dominar ou você resistir à doença ou você reduzir severidade, que é o que a gente vê com a indução de resistência, né? Ah, legal. Eu gosto de um termo que o Geraldo, que a gente vai chamar ele daqui a pouco, fala que na verdade, um arsenal, todo um arsenal, um aparato, um arsenal para lutar contra o ataque de patógenos, né, de fitopatógenos aí como um todo, que a planta se arma para contra-atacar, para resistir a esse ataque, né, ou contra-atacar, vamos ver assim, a invasão que está tendo do organismo externo no organismo dela, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, até puxando um pouco dessa pergunta aí do Sebastião, né, que são as proteínas relativas a patogênios, então são códigos, digamos assim, que desencadeiam a produção de determinadas enzimas. Então, por exemplo, a gente sabe que a parede de determinados fungos fitopatogênicos é de quitina. Então, a produção de quitinases, que são enzimas que degradam essa parede, são comandadas pelas essas proteínas relativas a patogênios. Então, você desencadeia para que haja produção dessas enzimas, você tenha mais eficiência, falando meio que, não ao grosso modo, mas abordando de uma forma mais simples contra determinados fungos, né? Então, essas é uma das utilidades daí dessa indução de resistência, você estabelecer realmente essa infantaria, você preparar armas para um possível combate, né? Tá, vou fazer mais uma pergunta que a gente fez durante o dia. Deixa eu achar a pergunta aqui. E aí eu queria que você comentasse. Vamos lá. Vou resumir ela aqui, vou demorar a achar. Um bom indutor de resistência. Para ser um bom indutor de resistência, o que eu tenho que ter nesse indutor de resistência? Aliás, qual o principal critério aí para eu definir um bom indutor de resistência? Eu vou achar a pergunta completa aqui, ver se você consegue comentar alguma coisa aí. Então, quando a gente fala de bom indutor de resistência, a gente sabe que dentro do processo de indução de resistência, a planta ela demanda de uma carga energética dela para poder que haja a produção dessas determinadas substâncias. Então, você tem que ativar esse metabolismo. Para ativar esse metabolismo, naturalmente, você tem um gasto, que eu acho que é o que normalmente as pessoas costumam perguntar. Assim, quanto a planta vai despender do que ela tem para poder induzir a resistência? Eu costumo falar que, na verdade, a planta ela investe, né? Então, ela investe para que seu exército ele fique em prontidão e esse exército em prontidão consiga fazer com que aquelas reservas que ela está produzindo durante esse decorrer, elas não sejam alvos de ataque, digamos assim, né? Então, daí, você está preservando a longo prazo. E quando a gente fala um ótimo indutor de resistência, um bom indutor de resistência tem que ter o quê? Ele tem que realmente prevenir com que haja esse gasto ou fornecer substâncias, elementos que façam com que esse consumo dessa energia seja compensado, né? Então, assim, puxando até a casquinha para o lado nosso, né? Então, a gente consegue fornecer um kit para que o próprio indutor ele forneça o que é necessário para o start, a indução inicial, e consegue estar trabalhando no poupar o que ela tem de reserva, né? Então, ele é autocompensante, se a gente falar grosso modo. Deixa eu até fazer um comentário aqui. Quando a gente vai colocar lá no Instagram, faltou um termo aqui da resposta, né? Deixa eu até pontuar aqui, vou ler a pergunta inteira. Opa, calma aí.
Foi perguntado assim, como um bom indutor de resistência ajuda contra doenças? E a resposta seria a letra D, né? Quem acompanhou e quem respondeu, é produção de defesa sem comprometer o metabolismo de crescimento, ou o metabolismo primário. Aí tem um comentário, faço questão de ler aqui, a Leilian Vieira, desculpa se eu falei errado, Leilian, você tá por aí, dá um alô. Ela falou assim, ó, sem prejudicar, né, entre aspas, o metabolismo, eu concordo, mas se estiver comprometendo, desviando 0,1% de compostos para a síntese de compostos de defesa, está comprometendo alguma coisa, não? Aí agora eu peço para você complementar. Foi essa a pergunta dela. E lá na resposta faltou metabolismo de crescimento. E aí vai em torno do que o Luciano está pontuando. Eu vou juntar até mais um comentário aqui. Ó. O Rodolfo Fozic. Desculpa se eu falei errado, Rodolfo. Fosfito de potássio é considerado um bom indutor? Em termos de indução necessariamente de resistência, ele não deixa de ser, ele é um bom indutor sim. Tem outras ferramentas, ele é um bom indutor de resistência com certeza. E a gente entra num ponto que é um pouco controverso com relação à eficiência desse indutor de resistência. Que sentido? Eu preciso ter, nessa indução de resistência, dois fatores básicos, vamos dizer assim. Garantir essa minha resistência à doença, obviamente, e também garantir a minha produtividade. Então, logicamente, se eu garanto uma menor índice de ataque, vamos dizer assim, uma resistência maior ao ataque, mesmo que seja induzida, e não necessariamente com fungicida, calma que a gente vai entrar melhor nesse ponto aí, na associação dos fatores, eu tenho que ter também o ganho produtivo. E uma coisa não está necessariamente ligada à outra, porque quando eu induzo essa resistência, por exemplo, com o fosfito, que de fato é um bom indutor, dependendo da condição que está aquela planta, eu causo nessa planta um gasto energético, direciono muita energia para mecanismo secundário de defesa e acabo tomando o meu mecanismo primário, que seria de crescimento ou de produção. Aí agora eu peço para você complementar, acho que eu já falei quase tudo. Na verdade você foi tudo completo aí. Então, quando você... Na verdade, existem duas rotas, digamos assim, metabolismo primário e metabolismo secundário. Primário a gente pensa em desenvolvimento, crescimento, produção de massa, digamos assim. Secundário a gente está muito relativo, apesar de existir relação entre as substâncias produzidas no metabolismo secundário com o primário, mas a grosso modo o secundário está muito relativo à defesa, tolerância, resistência, produção de compostos fenólicos, antocianina, todos esses está ligado do lado de lá, né? Então, por exemplo, quando você pensa no próprio fosfito de potássio, como você falou, ele vai estar, digamos assim, influenciando realmente nesse metabolismo primário. Quando você tem um indutor que ele tem um conceito diferente, por isso que a gente trabalha um bom indutor, quando você tem um conceito diferente, você pensa em quê? Você pensa em acelerar os processos onde você fornece estímulo para a produção de fitolexina, fornece estímulo para a própria produção do ácido salicílico, que é responsável por essas proteínas relativas a patogênios, e em compensação você fornece substâncias como aminoácidos ou extratos de álcool que vão estar trabalhando daí o quê? Essa promoção, desenvolvimento, ou esse aporte ali daquele início para você dar o start. Então você acaba não comprometendo o que ela tem de reserva ali. Consegue também trabalhar essa redução de estresse. Então, assim, é um conceito e um sistema de indução diferente quando a gente trabalha um bom indutor, quando a gente trabalha com um conjunto de substâncias, né? Então, entendi. Então, eu tenho que atacar a resistência do metabolismo secundário, ou resistência à doença, e garantir que a minha planta continue no ciclo normal. Porque se eu comprometer esse ciclo aí, eu lá na frente posso comprometer minha produtividade. Eu gosto de falar, aí eu vou generalizar, viu? Não escrevam isso na pedra, não, mas com os trabalhos que eu já fiz com fosfito de potássio sozinho, sem um acréscimo de extratos, de aminoácidos, de compensantes, vamos dizer, do metabolismo primário, a gente vê, aí eu vou generalizar, 50% ele dá uma produtividade maior, bem maior, e 50% não dá essa produtividade. Mas em 100% das vezes eu vejo uma planta com uma sanidade mais interessante. E aí a última pergunta para passar para o Geraldo, a gente até se alongou um pouquinho aqui, o Nildo está perguntando, Nildo Pieró, Luciano, a gente fez uns trabalhos aqui com defesa, lado a lado com
o Bion e tivemos um resultado superior. O que você atribui esse ganho de defesa? Peraí, o que é Bion, né? Vamos por etapas aí. Não sei se você vai conseguir ser rápido. Bion, ele é uma passar substância... O Bion, ele tem uma substância química que chama acetil-M-benzolar, se eu não me engano, o nome é esse. Ele vai ser um precursor de produção do ácido salicílico. Então, você está colocando uma substância que vai ser precursor, digamos assim, do general, do coronel, que desencadeia a produção de proteínas relativas à patogênese. A diferença é que o Bion, o ácido acetil-M-benzolar, ele é muito dependente de fatores ambientais. Então, para que ele desencadeie ou seja mobilizado para a produção do ácido salicílico, ele é dependente de fatores ambientais. Quando você trabalha em um produto que ele já tem um ácido salicílico, e aí você induz a produção do ácido, você consegue induzir, ser mais assertivo na indução de produção interna de ácido salicílico. Então, normalmente, estabilidade de resultado é conseguido quando você tem ácido salicílico. E o Bion, a gente não vou falar nome porque complica, na verdade, o acetil-M-benzolar, ele é uma substância que ele, em determinado momento, ele não conseguiu ter constância de resultado ano a ano. Inclusive, até a própria empresa estão reformulando esse produto, né, em função desses pequenos gaps que deixaram aí durante o percurso, né? Eu posso dizer que ele entraria nessa questão de eu faço um estímulo muito forte para o mecanismo secundário e dependendo da condição ambiental que eu tenho um baita resultado em sacas, dependendo da condição ambiental que eu tenho, eu não tenho, mas eu fico à mercê do ambiente. Quando a gente tem um produto... Exatamente. É porque Perfeito. Ele fica uma etapa antes, né? Então, legal. Porque trabalhar uma etapa antes, a gente já pode trabalhar a própria etapa que vai já desencadear a produção de ácido salicílico. Então, a gente trabalha nessa linha, né? Conceito, né? O Felipe.agricultura, você quer fazer essa pergunta pra gente aqui ao vivo? Você fez 2 perguntas. Você quer fazer uma delas ao vivo? Eu te chamo aí, tá bom? Eu vou ir lá pro Geraldo enquanto você pensa. Se você quiser, coloca quero, tá bom? Que aí eu chamo você aí para você perguntar. Luciano, obrigado. Rapaz, vou lá pro Geraldo. Que legal. Se a gente fica conversando Valeu. Aqui e não chamo o especialista ali, o outro especialista, tá bom? Vou colocar um som aqui. Geraldo, fica no jeito aí que eu te chamo. Até mais. Até mais. Escutando o som aí. Doutor Geraldo. Eu estaria mentindo pra vocês. A marca do som da aliança no meu dedo. Vai chorar, moçada. Né? Geraldo, você saiu, cara? Geraldo. Achei. Nildo falando que tá ruim a internet pra ele. Doutor. Eu aqui, cara. Uai, tava achando não. Na hora do refrão você entrou. Vamos lá. E aí? Tudo bom? Boa noite. Felipe, achei que você ia perguntar aí, cara. Mas tá bom, valeu, obrigado. Vou fazer sua pergunta aqui. Eu vou fazer uma pro Geraldo e uma pro Luciano quando eu voltar com ele. Geraldo, boa noite, desculpa. Queria que você se apresentasse aí, ver o que você faz, onde você tá, qual é a tua formação. Olá, boa noite. Me chamo Geraldo, sou engenheiro agrônomo, né? Hoje eu estou em Campo Verde, uma cidade do Mato Grosso. Aí, um colega meu aí da graduação, aí, ó, Eric, aí, ó, Vinícius. Estudei na Bahia, né? Fiz agronomia lá, depois fiz mestrado, fiz doutorado e agora trabalho na Fertilago com desenvolvimento de mercado, né? Assim como meu colega aí, Luciano. Eu aqui no Mato Grosso e ele no Matopá. Até para reforçar, moçada, eu sofri uma invasão de baiano aí no desenvolvimento de mercado da Fertilago. Deve ser o quê? Mais de 60% do time aí são baianos formados no mesmo lugar. Então é uma máfia. Então, se você está assistindo a gente aí de alguma empresa, se você contratar saiba que vão vir de banda aí, viu? E os caras são fera, viu? Vou te contar. Eu tô até com medo. Daqui a pouco eu, sei lá, hein? Acho que eu vou até uma especialização lá na Bahia para eu me garantir no emprego na Fertilaco. Mas vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta antes do Felipe.agricultura, que ele não quis perguntar ao vivo. Ele está perguntando assim, ó, seria correto dizer que fosfito de potássio teria função em enzima de resistência localizada?
Resistência localizada. Esse conceito aí, David, tá me falhando aí. Resistência localizada, cara. Dá para pedir para ele explicar mais aí? Ou então você passar para outra pergunta. Esse conceito de resistência localizada, não sei dizer o que que é, cara. Não, beleza. Felipe, você consegue dar mais um. O que seria esse resistência localizada? Eu também nunca ouvi esse termo. É. Não sei se seria específico ou doença específica, não sei. Vou passar para outro então, Felipe. Por isso que você tinha que fazer essa pergunta ao vivo, viu? Tem que perder esse medo aí. Mas repete de novo a pergunta aí, David. Se o fosfito de potássio. Peraí. Podemos Não, opa, esse não. Esse aqui é o Pluceldo. Seria correto dizer que fosfito de potássio teria função enzima de resistência localizada? Cara, será que é como trabalhar em cima de áreas que está tendo resistência de patógeno a algum fungicida? Seria isso? Ele falou que Se ele for, falou que vai mandar de novo a pergunta aqui. Vamos. tá. Tenta. Deve ser, Lucial, deve ser sobre a atuação de omicetos. Você quer comentar? Acho que não. Eu acho que não. Acho que não é isso, não. Tá bom. Então vamos lá. A minha aplicação de um indutor de resistência, eu posso fazer ela substituindo um fungicida? David, assim, ó. Como é que funciona isso? Os indutores de resistência, cara, eles não estão assim para substituir nada, nem fungicidas de sítio específico, multissítio. Os indutores de resistência são ferramentas aí aliadas, né, para o produtor no manejo de doenças de plantas. Então, assim, não é correto substituir fungicidas, porque assim são coisas completamente diferentes, né? Os fungicidas eles agem no micro-organismo, né, no patógeno, e os indutores de resistência induzem as plantas a produzirem compostos para agir em cima dos micro-organismos. Então, são caminhos diferentes, né, para chegar num controle de doenças de plantas. Então, assim, os fungicidas podem apresentar, por exemplo, resistência, né? Pode apresentar, selecionar raças de micro-organismos resistentes àquelas moléculas ali, por exemplo. Já os indutores de resistência, eles não formam essas raças de fungos, por exemplo, resistentes aos compostos da planta, por exemplo. Até mesmo porque a planta ela não atua só em cima de um sítio específico ali, vital para o fungo, né? Ela atua sobre diversos sítios vitais do micro-organismo. Ou seja, seria mais uma associação de manejo e até para potencializar. O Nildo até comentou aqui, ó, Nildo Pinheiro. Na verdade, os indutores potencializam a ação dos fungicidas, né? Assim, se você usar protetor, por exemplo, junto, ou seja, multissítio junto com o fungicida sítio específico, você até ajuda o sítio específico a permanecer por mais tempo ali ativo no mercado, né? Permanecer por mais tempo eficaz contra as doenças de plantas. Porque você está agindo sobre diversos sítios diferentes, né? Com moléculas diferentes. Então, os indutores de resistência também melhoram a eficiência dos fungicidas nesse sentido aí também. E assim, David, os indutores de resistência comerciais hoje em dia, eles não são, muitos deles, né, inclusive o da nossa empresa, eles não são mais só indutores de resistência, né? Eles são indutores de resistência, mas também tem uma forte carga ali bioestimulante, né, que dá um efeito nutricional positivo para a planta. Então, não é só indução de resistência. Não, show de bola. Ele comentou aqui, o nosso querido Josué Fogaça, ele já antecipou. Eu entendi, é bem mecanismo inicial de indução de resistência, principalmente do mecanismo do ácido jasmônico. Agora eu me lembrei aqui pelo comentário do Josué. Mas vamos lá. O Josué comentou aqui, depois eu vou voltar na pergunta que ele fez. A resistência localizada está relacionada com a resistência sistêmica adquirida.
como o caso da necrose formada em volta dos esporos do fungo para evitar o avanço. Seria uma resposta de defesa localizada. Vamos lá. A ação de resistência localizada. Aí ele respondeu isso aí, e o Felipe comentou. A ação de resistência localizada fazem com que as plantas naturalmente e mais rápido comecem a matar as células em volta da lesão. Exemplo, aquela auréola alaranjada em volta da lesão da antracnose. Isso é assim uma característica evolutiva das plantas e genética isso. Ou a planta tem ou não tem isso. Ela tem ou não tem essa morte, seria morte programada de células, né? Então, isso é uma característica genética, você pode ativar isso ou não, você pode acelerar esse processo ou não, né? Potencializar, mas, assim, plantas que não tenham determinados micro-organismos, não tem como você criar isso. Isso é muito evidente em vírus, David. Existem muitas plantas que apresentam essa característica, né? Morte programada de células em vírus. Porque os vírus, como eles são transmitidos por vetores, aí um inseto, por exemplo, um pulgão, por exemplo, chega e suga em cima de uma folha e suga ali naquela célula específica ali, naquele ponto. Então, se a planta não fizer uma morte programada de célula em volta daquela infecção, o vírus vai se espalhar para toda a planta. Então, como ela tem evolutivamente essa habilidade de fazer essa morte programada de célula, ela evita que esse micro-organismo invada sistemicamente a planta e mate a planta, né? Então, ela evita tanto a infecção dela quanto da espécie, né? Dos outros indivíduos da mesma espécie. Porque se evita a infecção, a planta não passa a ser fonte de inóculo para as outras plantas em volta. Até a Tadena lembrou aqui o nome, reação de hipersensibilidade. Que seriam algumas das etapas iniciais dessa indução de resistência. Aliás, eu vou usar o termo que você usa, do arsenal de defesa da planta. Seria só mais uma forma. Uma forma de resistência, né? É uma característica. Uma estratégia de resistência, exatamente. Da planta, no caso, né? E deixa eu te perguntar, é possível induzir isso aí com um indutor de resistência? Eu acho que o início da pergunta do Felipe foi esse. É possível induzir, e ele perguntou se é possível induzir com fosfito. Essa resposta de hipersensibilidade. Então, eu acho que foi o que eu respondi aí no começo. É uma característica genética, né? Então, plantas que não têm essa habilidade, não tem como você criar nessas plantas. Mas plantas que têm essa habilidade, tem como você induzir, sim. Beleza, ou seja, eu tenho um conceito genético e um conceito ambiental. Isso não é uma característica generalizada, né? Uhum. Essa hipersensibilidade. Entendi. Não, perfeito. Deixa eu te fazer mais uma pergunta daqui. Pessoal, tem alguma pergunta dessas que a gente fez durante o dia? Quem respondeu aí? Que vocês queiram que a gente dê uma frisada aqui? Hoje é para fazer essas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta ao vivo aqui, para eu chamar? Coloca quero na pergunta, não coloca joia não, que eu não sei se vocês estão cumprimentando ou se vocês querem realmente perguntar, tá bom? Fica à vontade aí, o Geraldo... Ele fez 18 anos só falando de indução de resistência, né, Geraldo? Então vocês podem perguntar o que vocês quiserem para ele aí, fica à vontade, ele está aqui para isso, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta do Michael, que passou aqui. Depois eu faço do Fabrício. O Michael Mello perguntou, todas as plantas respondem ao uso de indutor de resistência? Os indutores de resistência, eles são desenvolvidos para atingir todas as plantas, né? Nenhum indutor de resistência aí, no mercado hoje em dia, assim, que eu conheço, né? Pode ser algum que eu não conheço, como eu não conheço todos, mas assim, os que eu conheço, nenhum é específico para uma cultura, né? As empresas sempre indicam eles e criam, na verdade, os indutores para serem utilizados nas mais diversas culturas. Eu posso acrescentar até, Geraldo, que a mágica e o grande negócio da fisiologia é exatamente esse. De eu entender essa fisiologia e como funcionam os mecanismos, os metabolismos da planta, e ele vai se repetir em todas as culturas, às vezes com nomes, né, com alguns nomes de
fitolexinas específicos, mas com a ação da mesma forma, com o metabolismo acontecendo da mesma forma. Por isso que eu consigo Exatamente. pegar o que está sendo aplicado lá em manga, que a gente conversou bastante em fisiologia, quase 2 horas aí, tá no YouTube, viu, com o Eduardo Ferraz, e a gente consegue aplicar em todas as culturas. Eu consigo trazer aquele conceito porque o metabolismo, a parte bioquímica, a parte fisiológica dessa planta, elas funcionam praticamente iguais, né, Geraldo? Então, não, é planta, né, cara? É planta. O metabolismo, a fisiologia é a mesma, as enzimas envolvidas em todo o processo são praticamente as mesmas, né? Com algumas diferenças, assim, como vocês começaram aí citando aí as fitalexinas, né? Cada grupo de plantas possui uma específica ali e tal, mas assim, no geral, as plantas são, fisiologia é toda igual, cara, toda igual. Por Então não último, tem. para eu voltar, desculpa, terminou? Não, terminei. Era isso Por aí. último, para eu voltar para o Lucialdo, tem mais duas perguntas aqui, mas antes, para o Lucialdo, mas vamos lá. O Fabrício Bastos comentou o seguinte: vejo algumas empresas recomendando o uso de fosfito de cobre em lugar do hidróxido de cobre. O que você acha? Eu vou sair fora o meu aqui e deixar o especialista falar, hein? Vai lá, Geraldo. Cara, rapaz, você fica me chamando de especialista nisso aí. Não sou especialista nisso, não, hein? Sou autodidata. Eu acho Eita! que é a mesma polêmica aí de substituir os multissítios por indutor de resistência, cara. Eu acho que, assim, eu não recomendo substituir. Como foi, é uma opinião pessoal, assim, não recomendo. Da mesma maneira que eu não recomendo substituir os multissítios pelos indutores de resistência. Eu sempre recomendo utilizar em consórcio, associado. Show de bola. Vou passar agora lá para o Lucialdo, daqui a pouco eu volto com você. Deixa eu deixar tocar o refrão. Tá respondido, Fabrício, né, que perguntou? Qualquer coisa você me Porque pergunta aí. são Deixa, coisas diferentes, né? Pode, tá, pode. eu vou passar para o Lucialdo. Antes aqui tem uma pergunta que tem a ver com você também. O Carlos Henrique perguntou aqui, ó. Os Tá. patógenos têm a capacidade de criar resistência aos indutores de resistência? É Assim, possível ter a resistência? Vai lá. Sim. Os indutores de resistência, cara, eles não agem sobre o patógeno, né, na verdade. Com algumas exceções. Por exemplo, fosfito de potássio tem um efeito direto sobre micro-organismos, né, sobre fungos, na verdade, não é micro-organismo, fungos. Bactéria não tem efeito. Mas tem efeito direto sobre fungos, né? Mas ele não é um fungicida, ele não mata o fungo. Ele paralisa um pouco o crescimento. É uma longa história. O micro-organismo acaba absorvendo fosfito de potássio, mas só que ele não consegue metabolizar o fosfito de potássio, né? Então ele substitui ali o ácido fosfórico pelo fosfato, e aí ele não consegue utilizar o fósforo para produzir energia, e aí ele paralisa, estagna o crescimento. Mas é uma longa história. Agora, em relação à resistência, o que acontece? O fosfito de potássio, ele induz a planta a produzir os compostos que vão ter ação, né, ação tóxica, e não só ação tóxica, mas produzir barreiras físicas contra os micro-organismos. Então, não tem como criar É como se os indutores de resistência criassem vários sítios de ação dentro da planta. A planta inibe a infecção, o crescimento dos fungos por várias formas, várias medidas. É como você falou aí no começo da live, né, que a planta cria um arsenal ali, enzimático. Então, ela inibe esse crescimento por vários compostos formados antes da infecção, após a infecção, né? Compostos químicos e compostos que formam barreiras físicas, por exemplo. A planta acaba enrijecendo mais a parede celular, acaba depositando mais pectina nessa parede celular, acaba aumentando a espessura da camada de cera da parede celular. Então, isso faz com que, tanto na lateral, né, de uma célula para outra, dificulte esse caminhar do fungo, quanto infecção mesmo.
Então não tem como um micro-organismo criar resistência contra esses mecanismos, diversos mecanismos aí da planta. Show de bola. Só para frisar, eu acho que com uma palavra você consegue responder para eu passar lá pro Lucialdo, que eu não estou deixando você terminar, né? O Felipe tá perguntando, tá bombardeando a gente. Muito obrigado, Felipe. Você tem que perguntar ao vivo aqui, cara. Qual é o Felipe aí? Eu conheço o Felipe aí, David. Felipe. Nossa. Aí, uai. Vamos perguntar aí, pô. Coloca uma camisa aí, vamos lá. Indução substitui protetivos? Você já falou isso aí durante a fala, mas só para frisar. Não substitui. São coisas completamente diferentes, né? Vão agir os protetivos, né? Os fungicidas protetivos vão agir a nível de micro-organismos ali. Eles vão proteger a planta, eles não vão agir dentro da planta. Até mesmo que alguns são extremamente tóxicos para as plantas. Você aplica ali os fungicidas, mas eles não podem penetrar na planta, porque eles são tóxicos. Então, eles Qual ficam fungicida? só ali em cima por exemplo, cobre nos níveis que são aplicados para proteger, né? Como fungicidas, caso aquela concentração toda entrasse dentro da planta ali, causaria uma fitotoxidez, né? Então, ele age a nível de esporo. Alguns multissítios ou protetores aí, eles têm efeito sobre o esporo, né? Tem um efeito de contato. Assim que entrou em contato com o esporo, ele inviabiliza aquele esporo, ele mata o esporo. E alguns têm efeito a partir da germinação do esporo. Então, o esporo do fungo germina, começa a absorver, entra em contato, né, o tubo germinativo com um produto que está ali protegendo a folha, e aí ele acaba morrendo. Já os indutores de resistência, eles não têm esse contato direto com o micro-organismo, eles agem dentro da planta. Então, eles entram dentro da planta, eles não ficam só por fora. E aí eles induzem a planta a se defender. Eu acho que ficou claro aí, né, David? Show. Se não ficou, Felipe, pergunta de novo. Vou passar lá para o Luciano, a gente está nos últimos blocos aí. Dá uma olhada na pergunta que a Daiane fez. Daiane, a gente vai fazer essa pergunta aí, tá bom? Daiane. Procura aí nos comentários, tá? Vou chamar o Luciano lá, vou colocar o refrão que você interrompeu. Até mais. Beleza. Doutor Luciano. Doutor Lucialdo. Fernanda Agro, eu tô com a sua pergunta aqui para fazer pro Lucialdo. Deixa eu achar ele aqui. A gente vai falar um pouco de manejo, tá? A hora de entrada, intervalo. E tem muito a ver a sua pergunta, tá bom? Aê, chegou. Lucialdo, já vou dando umas marretadas aí. A Fernanda... Não, mas você manja das manjarias aí. Deixa eu te perguntar. Acabei perdendo aqui, mas ela perguntou... qual a melhor fase para se trabalhar isso na planta? Acho que isso deve ser indução de resistência. Para usar na planta. Acho que a fase. Qual que é a melhor fase para trabalhar isso na planta? Esse é um assunto bastante perguntado, né, que a gente vê, inclusive, a campo. Normalmente eu tomo um posicionamento semelhante a alguns fitopatologistas, né? Quanto mais cedo você começar a trabalhar com a indução de resistência, melhor vai ser essa planta, mais ativa ela vai estar, né? Então, isso é trabalhar essa base de indução de resistência. A questão é que nós temos um indutor que ele é um pouco diferente dos indutores do mercado, né? Então, a gente consegue ter uma janela maior de aplicação, porque a gente não trabalha só o fato da indução em si. A gente trabalha substâncias antiestressantes dentro dele, então você tem precursores aí de determinados hormônios também, então a gente consegue ter uma flexibilidade. Mas pensando em posicionamento, a gente trabalhar realmente a indução propriamente dita, eu tomo preferência, eu vejo muitos resultados positivos a campos, a gente começar o mais cedo possível, né? Quanto que é esse mais cedo possível? Vamos dar nome aos bois aí, para soja, que é a cultura que a gente tem a nível Brasil aí, a mais explorada. É aquele negócio, quando a gente fala primeira de fungicida, em uma região, primeira de fungicida é em V5, V6, na outra é VN, quase
fechando. Então, depende muito de região para região. Se a gente for analisar o estádio fenológico, em função do indutor que a gente tem, eu tenho obtido resultados extremamente mais positivos, você começando muitas vezes até a aplicação em conjunto assim com pós, né? com o herbicida de pós. A gente vê resultados extremamente positivos, que a gente trabalha também a fisiologia e trabalha um pouco de nutrição. Mas normalmente é casar com os fungicidas, a gente tem tecnologia, produto estabilizado, a gente faz teste com inúmeras moléculas todos os anos, as moléculas que chegam no mercado, pensando em mistura, pensando em compatibilidade, e daí a gente costuma recomendar sempre junto com a primeira de fungicida ali. E quanto mais aplicações, na verdade, sequenciais, melhor, né? A gente vê positivo. Falhou aí ou não? Travou. Deu Então, travada, quanto mais a gente sequenciar, parcelar, então a gente vê efeitos melhores ainda, né? Então, não é só uma ferramenta de indução pensando em fosfito de potássio, pensando em ácido salicílico. Então, a gente tem uma ferramenta que ela também vai promover o desenvolvimento da planta. Então, assim, repetir 2, 3 vezes aplicações aí dele, a gente tem resultados extremamente grandes, digamos assim. Fica, de certa maneira, a depender dos casos, são inacreditáveis, né? Mas é isso daí. Não, legal. Até para frisar, deixa eu fazer uma pergunta antes aqui, aproveitar logo antes que acabe o tempo. MK Makita, se eu falei errado, perdão. A aplicação do fosfito junto com o fungicida sistêmico ajuda a penetração na planta? A molécula de fosfito, ela é utilizada em uma das suas utilizações é a facilidade também de absorção pela planta, né? Agora, essa sinergia entre o fungicida e o fosfito, no primeiro momento eu não vou saber dizer do fosfito causar essa sinergia. Eu já vi outras substâncias causarem sinergia, como aminoácidos, inclusive, causar uma certa sinergia com fungicidas pensando em absorção. Mas quanto ao fosfito, eu não vou saber responder nesse primeiro momento, não. Não sei se você tem experiência, David, desse tipo de aplicação. São ações diferentes aí, né? Vamos dizer assim. Eu tenho o fosfito, apesar de ter uma indução, sempre vai cair naquela vala de como é que a minha planta está e como é que o meu ambiente está para responder aquele fungicida. Para a gente entender se aquele fungicida facilita a entrada de um sítio específico, de um, sei lá, triazol, enfim, citrulina, qualquer um sítio específico, teria que ser feita uma análise em vitro para eu entender celularmente, né, em biologia molecular, entender se ele está facilitando essa entrada. O que a gente pode dizer é que essa associação é benéfica, desde que eu tenha um mecanismo ou um produto, ou, sei lá, uma atitude compensatória, vamos dizer assim, que seria a entrada de aminoácidos e extrato de algas, por exemplo. Para eu colocar esse hormônio, o meu fluxo primário, meu metabolismo primário e o metabolismo secundário em equilíbrio, ou seja, eu tenho a mesma coisa, indução de resistência, e eu tenho o meu fluxo normal de crescimento. Eu tô rindo porque o Geraldo tá me corrigindo aqui. Depois fala que o cara não é especialista e acha ruim. Citologicamente, obrigado. Eu quero até comentar a respeito de entradas aí junto com glifosato, que foi um exemplo que você deu, você chegou a dar um exemplo aí. A gente precisa lembrar também que para a soja RR, a gente tem uma ação muito direta quando eu faço a entrada de glifosato, que é a famosa rota, né, do ácido chiquímico. Nessa rota, eu estou impedindo a formação de alguns aminoácidos. E esses aminoácidos aí estão diretamente relacionados a dois fatores. A crescimento, que é um deles, que eu tenho precursores de hormônios de crescimento, como o triptofano, por exemplo, e eu tenho aminoácidos relacionados ao caminho de produção de ácido salicílico de sistema de resistência adquirida, que seria a fenilalanina. Além desse, eu ainda tenho uma ou outra ali que já é um mecanismo de barreira física de palatabilidade. Mas quando eu faço a aplicação desse glifosato, eu já estou impedindo, antes, mesmo que eu não tenha entrada de doença, eu já estou provocando naquela planta uma exposição maior e uma exposição maior a doenças, e a chance dela resistir fica comprometida. Então, fazer essa aplicação conjunta, quando eu tenho um mecanismo ou uma opção de ação que compense esse prejuízo que eu estou provocando com o glifosato, porque eu digo, é quase impossível hoje a gente produzir sem glifosato
em larga escala, como a gente produz hoje no Brasil, né? Graças a Deus esse ano é campeão aí. E aí eu tenho que ter esse manejo. Quando eu uso essa estratégia compensatória, eu tenho também ganho de produtividade, recuperação desse estresse provocado e indução de resistência. Eu acho que eu falei mais que você, era para você comentar isso aí. Você foi bem pontual. É porque a gente fica um pouco restrito quando a gente pensa num posicionamento aí indutor ali junto com o pós, né? Então, isso... a gente pensa muito no estágio fenológico da planta e como começar a fazer com que ela produza essas substâncias para poder induzir essa resistência. Ela está apta ou preparada para isso, né? Mas, normalmente, a gente vê realmente que coincide com isso, né? Quanto mais cedo as entradas, inclusive tem até caso prático aqui, né? V4, você já entrar ali, você já tem resultado positivo, né? Então, quanto mais cedo, melhor. Não, show de bola. Tem uma pergunta aqui do Carlos. O uso de indutores de resistência no TS, junto com fungicidas, potencializa a aplicação? Não entendi. A aplicação ou indução de resistência? O uso do fungicida? Você entendeu a pergunta, Luciano? Eu não sei se ele está sendo relativo à aplicação realmente no TS, para ver se causa uma indução de resistência, digamos, pensando em doenças de solo. Não sei se é relativo a isso. O que a gente tem feito, né, David? A gente não tem trabalho ainda específico trabalhando em indutor num tratamento de semente, né? É interessante esse questionamento, chama a atenção para a gente aí, muitas vezes até para a gente iniciar determinado tipo de pesquisa, mas por enquanto a nossa indução a gente tem feito realmente em aplicações, pulverização, aplicações foliares, então a gente não faz no tratamento de semente. Mas é extremamente interessante, isso abre surge aquela luz amarela, né, na cabeça da gente para a gente se atentar. Obrigado aí, viu, Carlos? Opa, eu acho que é importante também colocar, vou finalizar com você, eu tô acabando que eu tô comentando mais que vocês, mas eu tenho no fosfito, por exemplo, uma estratégia muito boa de eficiência ali, provocar os estágios iniciais de germinação, por exemplo, associado a alguns nutrientes. Então eu tenho ele mais como mecanismo de entrada, de facilitar o desenvolvimento de germinação, não necessariamente de indução de resistência, mas a gente entraria aí para outro caminho. Então eu tenho uma ação, só que não é diretamente, necessariamente, em indução de resistência, viu, Carlos? Por último, considerações finais. Estamos terminando, vou finalizar com o Geraldo, vou ver se ele consegue responder mais alguma pergunta. O que você manda para nós aí, Luciano? Rapaz, tem algumas perguntas extremamente interessantes, depois a gente responde aqui, né? Então, assim... Fala então, responde essa daí que você achou resistente. Interessante. Essa questão da por exemplo, em áreas com alta deficiência de fósforo ou outro elemento, o efeito fosfítico pode ser prejudicial à planta. Isso é um questionamento que a gente vê muito em trabalhos científicos, né? Que é a questão do uso de fosfito em áreas que tem um teor de fósforo um pouco baixo ou não tem suficiente. Em função do próprio estímulo do fosfito, em certa parte, estimular a questão da absorção de fósforo, né? Mas, quando a gente pensa, isso tem muitos trabalhos dos fosfitos mais, digamos assim, não é antigos, mas aqueles 30, 20, 28, 30, né, se não me engano, eles tinham um trabalho muito relativo quanto a isso. Em casos práticos, nas áreas que a gente vem trabalhando, principalmente com nossos indutores, eu não tenho visto esse tipo de correlação, porque costuma a gente fazer o lado a lado, e quando a gente vê no lado a lado, a gente vê realmente que você tem um ganho em produtividade numa outra área, e você tem redução de severidade, né? E você tem manutenção de folha de baixeira, então a gente consegue ver elevações em produtividades com o uso dele. Com teores realmente áreas aí de primeiro ano, então assim, a gente vê considerações desse jeito. Então não tem como eu dizer que o que a gente tem de fosfito dentro do nosso produto vai impactar nisso daí. Porque o que eu vejo realmente são muitos trabalhos científicos mais antigos, né? Que falam isso. Show de bola. Deixa eu finalizar. Tchau. Eu tenho 4 minutos aqui para voltar lá com o Geraldo. Tá bom? Então, show. Tchauzão, até mais. Obrigado, gente. Tchau, Obrigado, tchau. Abraço aí para pra minha irmã, pros meus amigos que vieram aí também. Tchau, tchau. Isso aí, show. Valeu pela moral. Vou finalizar com o Geraldo. Tenho mais 6 minutos aqui, vai dar 5 minutos e pouquinho. Até mais. Obrigado. Doutor Geraldo, você tem aí 5 minutinhos. Deixa eu te achar rápido, né? Achei. Tô bom aqui, hein? Aí, você tá rápido no gatilho, cara. Tô ficando bom aqui, hein? Tô quase... Tá ficando bom, profissional. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu não vi a pergunta da Dayana, cara. Quando eu saí aqui, desapareceu a pergunta.
Vamos lá, vou ver se eu acho aqui enquanto você responde essa daqui. Eu tenho uns 5 minutos. Ó, a MK Makita perguntou, no geral, para aumentar a resistência da planta, mesmo sabendo que atuam de formas diferentes, ou fosfito? E aí eu te pergunto, ou os dois? David, cortou aí, David. Não ouvi nada. Tá, vamos lá de novo. A MK Makita está perguntando, no Tá. geral, para aumentar a resistência da planta, mesmo sabendo que atuam de formas diferentes, aminoácido ou fosfito? Ela perguntou. E eu te pergunto, ou os dois? Sem dúvida os dois. Sem dúvida os dois. É assim porque o fosfito não tem como separar um do outro aí nesse caso aí não, cara. Que assim, o fosfito ele vai induzir a planta a produzir os compostos de defesa. Para a planta produzir os compostos de defesa, ela vai requerer aminoácidos e aminoácidos específicos. Então, assim, se você está tentando escolher entre aplicar fosfito de potássio e aminoácidos específicos, vai chegar em um ponto que vai parar. Assim, a planta não é que vai parar, a planta vai dar um jeito de produzir os compostos de defesa. Só que ela vai desviar a energia do metabolismo primário, crescimento vegetativo e produção. Então, é sempre aconselhado fornecer os dois. Então, show de bola. E aí vai entrar muito, se a gente fizer entender que para eu ter essa indução de resistência, eu necessariamente vou ter que passar pela produção de compostos, ou seja, eu vou ter que passar por um caminho que necessariamente vai precisar de aminoácido. Então, eu tenho que ter essas duas ações. Você está causando um gasto que a planta não estava esperando ali, né? Você está induzindo a planta a ter um gasto, um certo gasto de energia. Então, você tem que compensar isso de alguma forma. Então, você vai compensar isso fornecendo aminoácidos. Não, beleza. Vamos lá. Fabrício Bastos, se der tempo, eu gostaria que comentassem sobre a redução de pH vereda. Caramba, pelo uso de fosfito na cauda. Se a gente reduz o pH com fosfito. É isso, o Fabrício? Eu não sei se é isso. Eu já ouvi falar isso aí, desde, mas é com outra finalidade, né? A finalidade só de regular pH para aplicação de, sei lá, herbicida, por exemplo, que requer um Tá, pH. mas aí, calma aí, mas ele tá Mas falando aí de não ácido tem. fosfórico, não tem a ver com fosfito Não fosforoso. tem. Não, exatamente. Não é. É porque O objetivo acaba todo não mundo é só chamando isso. de fosfito, né, cara? Então Mas não é. são coisas diferentes. Mas ele tá falando de ácido fosfórico, aí eu tô falando claro que é base de fósforo, mas é outro tipo de ácido e outra composição, tá bom? Então realmente acontece, ele é um ácido forte aí para baixar o pH, mas aí o rumo da live vai para outro, tá bom? O Irandu tem que participar com a gente aqui. Vamos fazer um hashtag participa da live Irandu para ver se ele vem aqui para falar sobre isso com a gente. Mais 2 minutos. E talvez seja a dosagem ideal para reduzir o pH da cauda, mas vai ser excessiva para induzir resistência. Isso aí. Você tem 45 segundos para falar o seguinte. O que você pode dizer? Eu vou tentar resumir aqui o comentário da Dayana, pelo que ela falou, não vou conseguir achar, mas vamos lá. Com relação a cobre, a produtos à base de cobre, eu tenho uma ação com produtos à base de cobre, aí eu vou generalizar. Sei que eu tenho fosfito, que é uma coisa, eu sei o fosfito, que é uma coisa, eu sei que eu tenho os mancosébios, que são outra, mas o hidróxido cloreto, que é outra, mas no geral, a base de cobre, com relação a indutor de resistência, fosfito de potássio, por exemplo, ou o nosso indutor de resistência, defesa, por exemplo, eu acabar falando o nome aqui, não tem como. Se eu tenho ganho relativo, se são coisas diferentes, se eles são associáveis, o que é? Tem 58 segundos para responder. Cobre e indutor de resistência? São coisas diferentes, cara, mas são efeitos associados. O cobre acaba sendo um multissítio, né? Então, bate naquela tecla lá novamente, de não substituir multissítio por indutor de resistência e sim fazer em conjunto. Cobre é um fungicida multissítio. Perfeito. E a gente pode entender que eu acho que é o primeiro fungicida, né? Que a gente tem notícia. A nossa cauda, né? É isso aí. Não, obrigado. Eu vou querer que você comente em 10 segundos aí, se despeça do pessoal que está acabando, ele vai encerrar sozinho.
Pessoal, muito obrigado aí por ter comparecido, por ter valorizado aí esse trabalho que a gente está fazendo, tá? Espero que vocês continuem assistindo. Estamos aí por mais dias, né? Não sei até quando, mas talvez com uma frequência menor.